Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Elton. É uma enorme alegria tê-los conosco nessa noite de estreia de uma série de lives que eu farei sobre a importância da leitura e a educação dos valores. Aqui a minha querida amiga doutora Mariana Jales já entrou. Seja muito bem-vinda. Minha mãe também está conosco. Lili, minha comadre, está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco nós teremos uma convidada muito especial. Ela é mãe de 7 filhos, tem um enteado, empreendedora, mulher aguerrida. Suzana Blanco estará conosco para estrear essa série de lives que eu pretendo trazer para vocês, sempre convidados especiais, convidados que têm muito a contribuir com o tema a leitura para os nossos filhos. Nós que somos homens e mulheres pós-modernos, inseridos num contexto tão tecnológico, é possível ainda nos dias de hoje realizar essa prática tão salutar, essa prática milenar que povos desde a Idade Média já praticavam, que é a leitura, a contação de histórias para os filhos. Então quero trazer todo esse contexto junto com os meus convidados, tanto histórico, mas também de maneira muito particular eu quero trazer testemunhos de vida, que pessoas que estão praticando isso estão conseguindo bons resultados com seus filhos. Nós também, ao longo dessa série, apresentaremos algumas obras. Eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês. Livros que são bons, livros que são edificantes, que trazem simbologia de valores, não só valores morais, mas também virtudes. Então eu tenho certeza que irá contribuir muito para a educação dos nossos pequenos. Só esperar minha convidada chegar aqui, nós já iniciaremos a nossa live. Falaremos um pouquinho aqui sobre também o quanto a literatura é capaz de nos ajudar no autoconhecimento, de educar o nosso imaginário. Nós que temos todo um lado humano além do nosso... Nós não somos seres puramente espirituais. Então nós temos também toda uma composição humana. Pega uma aguinha para mim, irmã. E nós precisamos educar o nosso imaginário, a nossa memória, bem como a nossa inteligência. E a literatura é indispensável para isso. Falaremos dos malefícios da exposição das crianças à tecnologia, o excesso de tecnologia, crianças que tão pequenas já expostas ao celular, pais que preferem comprar um celular para os seus filhos ao invés de abrir os livros e ler histórias e contar histórias. Muito obrigado. Será muito bom bater esse papo com vocês. Quem tiver alguma pergunta durante a live, fique à vontade. Nós deixaremos gravado também. Eu fiz questão de trazer aqui a Suzana, que é mãe de 7 filhos, também 8 filhos na verdade, 7 filhos e um enteado, empreendedora. Tem um apostolado maravilhoso na internet para dizer para cada um de nós que é possível, que não existe falta de tempo, existe na verdade falta de ordem. E a ordem é o amor. É o amor que ordena todas as coisas. E eu sei que nós amamos os nossos filhos, portanto nós podemos ordenar bem a nossa vida, organizar todos os nossos empreendimentos, o nosso trabalho, a nossa rotina diária, para também educá-los, educar o imaginário dos nossos filhos, trazer boas leituras,
Quero já apresentar para vocês aqui um dos livros que eu falarei durante a live aqui com a Suzana, que é o Pinóquio, do Carlo Collodi, um italiano. Falarei também sobre um livrinho aqui maravilhoso, que é um dos livros que o Theo mais gosta, que é do nosso amigo aqui, Edmilson Ferreira. Ele conhece ele, o Edmilson, que é um nosso escritor aí de BH, de Belo Horizonte, muito talentoso também. E esse livro aqui, ó, Os Sinos, de Manuel Bandeira. Um livro também que marcou. Deixa eu chamar a convidada aqui, não sei se ela não está conseguindo entrar. Deixa eu chamá-la aqui. A Lili está perguntando aqui, ó, dicas de livros irá me ajudar. Fico sem saber por onde começar com a minha pequena de 1 aninho. Que legal, Lili. Nós daremos dicas aqui. Imagina só, nossa convidada tem 8 crianças em casa, então ela tem assim, experiência de sobra. Tem a mãe de primeira viagem, ela é mãe de muitas viagens. Daqui a pouquinho ela estará conosco aqui, já estou chamando ela. Acho que ela teve um probleminha tecnológico, mas ela já vai entrar. Esse livro aqui, por exemplo, que eu apresentei para vocês, do Pinóquio, Carlo Collodi, um italiano de Florença, ele vai trazer para nós esse Pinóquio, que é muito, muito mais profundo do que aquele desenho da Disney que nós tivemos contato na nossa infância, nos anos 40, aquele desenho mais antiguinho, que até encontramos. É um desenho que foge bastante do original, porque Carlo Collodi foi um escritor católico, teve formação católica. Então, para nós que somos pais, que queremos dar uma educação com valores simbólicos, né? De maneira implícita, que terá muita coisa, muita simbologia cristã nessa obra. Fernando, boa noite. Aqui meu irmão querido Gui Murari, seja bem-vindo, papai do ano, Gui. Boa noite, meus queridos, meus irmãos. O Fer, que logo estará aí rumo aos altares. Dia 19 de março de 2022. Lili, tem como falar, como ler para a criança? Ler normal ou ler como se estivesse ensinando a história? Dê uma dica, por favor. Legal, Lili. A leitura ela precisa ser feita em voz alta mesmo, Lili, isso mesmo. E você pode ensinar, assim, você pode colocar ênfase, você pode dramatizar a leitura para a criança e não se preocupe se a criança vai entender todo o conteúdo, o enredo da história, isso não é o mais importante. A criança ela precisa mais da sonoridade, mais do contato, o primeiro contato ali com as imagens e com a narrativa melódica da nossa voz, do que com o conteúdo, com o enredo. Isso a criança não tem, dependendo da idade, ela ainda não tem capacidade de compreensão. Mas o mais importante é esse contato. A criança ela precisa, acima de tudo, ver o pai e a mãe lendo. Essa educação pelo exemplo é fundamental. A criança, quando vê o pai e a mãe, ali a minha comadre entrando também, seja bem-vinda, Nil. Quando a criança vê o pai e a mãe com um livro nas mãos, quando a criança ela observa que o pai ou a mãe tem ali um cantinho na casa reservado para os livros, ela sabe que ali é o lugar das histórias, ali é o lugar do imaginário, ali é o lugar onde tudo pode acontecer, onde a literatura ela vai acontecer na vida de maneira
a alcançar a criança na mais tenra idade, porque a literatura tem essa capacidade. Por que nós precisamos da literatura? Infelizmente, nas escolas, e eu sou professor de literatura há 12 anos, nós percebemos, e nós, como homens e mulheres pós-modernos, nós temos essa necessidade do utilitarismo. As coisas precisam ter uma utilidade. Mas para que eu vou ler esse livro? Qual que é a utilidade? A utilidade de ler o Pinóquio, a princípio, parece que é nenhuma. Você não precisa ler porque ele é útil. Mas a simbologia, aquilo que nós aprenderemos com a literatura, vai educar o nosso imaginário durante toda a nossa vida. A nossa vida não alcança, não é capaz de alcançar todo o mundo, todo o cosmos, tudo aquilo que há, todas as riquezas, as nuances do mundo. Mas a literatura traz para nós muitas personas diferentes, muitos mundos, muitas situações que o nosso imaginário vai se alimentando daquilo. Em algum momento da sua vida você já deve ter lido, por exemplo, sobre a morte de um pai que perdeu um filho. Talvez você não tenha experimentado isso, talvez sim, talvez não, mas se o seu imaginário já está tendo contato com a morte, tendo contato com o amor, são aquelas histórias, por exemplo, das Sagradas Escrituras que nós aprendemos desde a infância, histórias que nós ouvíamos ali os nossos avós contarem, com a moral da história no final, aquilo vai enriquecendo a nossa vida, o nosso imaginário. Em algum momento da nossa vida nós vamos nos recordar, por exemplo, as fábulas, né, de Esopo, que tinha ali a lebre indolente e a tartaruga laboriosa, que disputavam uma corrida, e a lebre, toda cheia de si, toda arrogante, vaidosa, ali desprezando o seu adversário, o seu oponente, acaba nos dando uma lição, porque vai perder ao final a corrida por causa da virtude da tartaruga, mais lenta, porém mais perseverante, mais humilde, mais laboriosa. Tudo isso fica no nosso imaginário. A gente vai aprender que na vida nós não podemos desprezar as pessoas, não podemos nos achar mais do que os outros porque temos algumas aptidões, alguns talentos. Essa capacidade que a literatura tem de nos dar. A literatura também desperta a nossa capacidade de autoconhecimento. Aqui, se me permite uma dica, leia para as crianças e peça que ela reconte as histórias do jeito que ela lembra. Vá ajudando e reconta com as perguntas. Aqui, minha esposa dando uma dica aqui terapêutica. Realmente é maravilhoso quando a criança já começa a entender alguma coisa da história, mesmo que não seja apenas um fragmento, e ela começa a recontar a história. Meu filho não é ainda alfabetizado, ele não tem 3 anos, mas ele pega os livrinhos e já começa a tentar ali explicar as histórias. É encantador vê-lo pegando, por exemplo, esse livro aqui do Jairo, que nós já lemos assim centenas de vezes, o livro do Edmilson Ferreira, nosso amigo, e ele tenta recontar do jeitinho dele a história. Ali nós percebemos que ele já tem, por exemplo, a capacidade, e isso não é porque ele é superdotado, é porque ele está sendo educado para a literatura. E o seu filho, o seu sobrinho, qualquer pessoa é capaz disso, que tem a saúde cognitiva em ordem, é capaz de ter esse contato e desenvolver a memória, aprender a reter a memória. Nós estávamos certo dia fazendo um exercício de memória, minha esposa e eu. Aqui a Suzana teve um probleminha, está dizendo que está tudo certo. Eu já retomo aqui. Nós estávamos fazendo um exercício de memória
lendo o primeiro canto dos Lusíadas de Camões. E nós ali brincávamos, né? Minha esposa e eu, antes de dormir, eu lia ali os primeiros versos, e quando um de nós não conseguia ir para frente, esquecia, o outro continuava e assim ia, né? Fazendo ali uma brincadeira entre nós para praticar a memória. Forte abraço ao meu compadre Fábio aqui, meu grande amigo. Maria Paula também está conosco, saudosa Maria, saudades. E o Theo estava brincando ali no nosso quarto e ele repetiu exatamente o verso do primeiro canto dos Lusíadas que nós não conseguíamos, que nós estávamos ali num esforço de memória para falar. Ele estava atento àquilo que nós estávamos fazendo e falou qual era o verso. Não porque, eu insisto nisso, não porque ele é uma criança superdotada, não, mas porque está, graças a Deus, nós estamos conseguindo, com todas as limitações do dia a dia, da correria, dos afazeres, nós estamos aos poucos inserindo ali no cotidiano do Theo, no ordinário dele, nós estamos inserindo a literatura, estamos inserindo as boas histórias. E a literatura, a alta literatura, eu volto a dizer, o que eu havia iniciado, ela nos dá essa capacidade de autoconhecimento. Nós passamos a olhar para a nossa vida de maneira diferente quando nós temos contato, por exemplo, sabe aquela pessoa que é um pouco mais ciumenta, né, nos relacionamentos, tem um contato com Machado de Assis, a obra Dom Casmurro, e consegue, a partir daquele personagem, o Bento Santiago Bentinho, a pessoa começa a olhar para a sua vida e fala, nossa, será que eu sou desse jeito? Será que eu tenho também esses ciúmes doentio do Bentinho? Será que quando eu me relaciono com alguém, eu também quero e tenho essa tendência a ter ciúmes desse jeito? Os personagens, por exemplo, de Shakespeare, Otelo, né, a grande tragédia shakespeariana, que vai trazer ali Iago, um personagem que é invejoso. Olha que coisa, né? Quantos de nós temos inveja em nós? Nós precisamos estar atentos a esses vícios. Então a literatura, a alta literatura, o tempo todo está educando as nossas virtudes. Quando nós olhamos um personagem como esse, invejoso, como Iago de Otelo, nós olhamos para a nossa vida e pensamos, poxa, eu não posso ser assim. Suzana já está conosco aqui. Eu fiz uma introdução aqui. Suzana, pode me chamar. Suzana é a nossa convidada de hoje. Vocês que já estão aqui conosco, o Chico, meu querido amigo Chicote, está aqui também. Seja bem-vindo, meu amigo. Pode colocar um aviãozinho ali, ó, manda para os seus contatos. Participe que eu estarei aqui com uma convidada super especial, mãe de 8 filhos. Uma mãe de muitas viagens. Deixa eu aceitar aqui o seu convite. Suzana. Olá, Suzana. Boa Oi, noite. Anderson, tudo Seja bem? muito bem-vinda. Uma alegria estar com você. Acho que minha cabeça está sendo cortada ou só eu estou vendo assim? Tá, tá Tá, cortando sem saber. deixa eu melhorar aqui. Peraí. Seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Tenho acompanhado o seu trabalho já há um tempo e eu fiz Alegria. questão, eu dizia aqui, Suzana, fiz questão de trazê-la aqui conosco, porque você é mãe de 8 filhos, né? E 7 filhos, Sete, 7 sete filhos filhos no iniciados. interior, né? Para que ninguém mais tenha desculpa de falar que não tem tempo de ler para os filhos, que não tem tempo de estudar, que não tem tempo de buscar literatura. Eu dizer que não é falta de tempo, é falta de ordem. E a ordem é o amor que ordena todas as coisas. Então eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho sobre você. Sei que você é esposa do André, que tem assim, é empreendedora,
É um apostolado maravilhoso. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Se apresente para nós, por favor. Bom, meu nome é Suzana, sou esposa do André, eu tenho um enteado de 20 anos e tenho 7 crianças de 10 anos para baixo. A mais novinha tem 4 meses, acabou de fazer 4 meses. Sou bancária e escrevo junto com a Raíssa e com a Marília no blog Mãe de Muitas Viagens. Acho que resumidamente é isso. Que bênção. Eu introduzi aqui o assunto já da nossa live, né? Estava falando para o pessoal que nos acompanha a respeito da importância da literatura, o quanto ela enriquece a nossa vida. Nós que sempre pensamos tudo num prisma muito utilitarista, né? Ah, mas para que serve? Para que? Estou vendo aí que ao fundo, por exemplo, ali da imagem da Suzana tem ali a sua biblioteca pessoal. A pessoa pode olhar aqui e falar, poxa vida, mas para que tanto livro? Então, a literatura, ela, infelizmente, ela tem sido ensinada para nós ao longo dos anos como algo que é, é útil para passar no vestibular, a gente precisa aprender ali algumas obras, né? Mas eu queria falar para vocês que mais do que isso, mais do que contextualizar de maneira sistemática a literatura num determinado período histórico, numa determinada escola literária, a alta literatura, a literatura boa, que nos ensina valores, que nos ensina, por exemplo, virtudes, ela é transcendente e ela é atemporal. Nós lemos, por exemplo, um livro do Machado de Assis, parece que foi escrito para nós, do Shakespeare, do Dante, porque ela é atemporal e ela é transcendente, ela nos eleva. Então, eu queria que você, Suzana, falasse um pouquinho para nós da sua experiência de leitora. Quando que começou? Como que começou? Por favor, fique à vontade. Para quem me conhece há mais tempo, eu até coloquei isso quando eu fui fazer a divulgação da live, acha muito estranho quando eu começo a falar sobre livros, porque eu não, não gostava, Não não, gostava. não gostava de ler. Na verdade, em 2017 eu li o livro Crises Conjugais, e antes desse livro, que é do padre Rafael Cifuentes, devia ter mais ou menos uns 10 anos que eu não lia nada, nem o livro. Até para minha pós-graduação, eu fiz consulta somente naqueles assuntos que me interessavam para o meu trabalho, e basicamente era isso. Mas o que acontece? Quando em 2018 nós decidimos que iríamos ensinar as crianças em casa, junto com essa decisão, eu também tomei a decisão que eu voltaria a estudar e que eu precisaria, para estudar, ser uma boa leitora. Até porque, se eu não soubesse ler, se eu não conseguisse entender aquilo que eu estava lendo, como eu iria aprender para ensinar os meus filhos? Eu não tinha opção, ou era isso ou era isso. E comecei com muito sofrimento, né? Eu li os livros e muita dificuldade de entender determinados assuntos, né? Até porque eu comecei logo a estudar sobre educação, então quando você começa a ler alguns livros de alguns padres antigos ou de psicólogos, e tem uma certa dificuldade, porque é uma linguagem um pouco mais específica, enfim. Mas quando eu me descobri nesse mundo do homeschooling, e que eu fui saboreando um livro atrás do outro e vendo a grandeza que tinha dentro daquelas palavras, né, daqueles textos, eu fui descobrindo a vida. Eu até comento com as amigas ou com algumas Uhum. amigas, onde eu passei esse tempo todo, né? Fora dos livros, longe dos livros, porque é uma riqueza sem fim. Essa biblioteca, ela foi montada, ela está sendo montada aos poucos, ao longo dos anos, né? Desde 2017 para cá. Mas aqui tem uma riqueza sem fim. Aqui é o centro da nossa casa, como as grandes universidades, né, que colocavam a biblioteca no centro, exatamente porque ali era a maior riqueza daquela universidade. Aqui também é para nós, aqui é a sala onde as crianças estudam e é onde
é o centro da nossa casa, aquilo, o lugar mais importante, que tem o maior tesouro, né? E hoje eu adoro ler, gosto demais da conta, queria ter mais tempo para isso. E agora falei sobre esse tempo, você falou uma coisa, Elton, que me chamou a atenção, porque me fez relembrar de algo que uma amiga me falou quando eu reclamava que não tinha tempo. Ah, eu quero ler, mas eu não tenho tempo. Eu quero ler, mas não tenho tempo. Uma vez ela falou, a Thalita, eu nem sei se ela está assistindo, mas ela me falou o seguinte: Suzana, todo mundo tem 15 minutos. Porque as mesmas 24 horas que você tem são as mesmas que eu tenho. Mas todo mundo, se quiser, consegue pegar 15 minutos do dia e fazer uma leitura. 15 minutos por dia, nada mais que isso. E é uma coisa muito simples, né? Ela não falou nada muito absurdo, mas que para mim fez muito sentido. E quando ela me falou isso, eu coloquei em prática e foi a partir daí que eu comecei a conseguir fazer as leituras que eu precisava, né? E mergulhar nesse mundo literário. Que maravilha, Suzana. Uma alegria ouvir o seu testemunho. E eu comecei falando com o pessoal, um pouquinho antes de você entrar, a respeito do quanto nós nos identificamos, né, como à medida que nós vamos mergulhando nesse mundo literário, a nossa capacidade imagética, né, a gente vai se identificando com personagens, com vidas ali criadas por grandes autores, e a gente vai olhando para a nossa vida e vai se descobrindo ali. É interessante, né, o quanto esse movimento de autoconhecimento, você percebe isso também através das suas leituras, que você vai se autoconhecendo, você vai sabendo quem é a Suzana a partir de outras personas, de outros personagens, outras vidas. Com certeza, com certeza. E não só eu, né? Mas os meus filhos também. Eu ia publicar agora antes da live, acabei que não consegui, vou fazer a publicação depois. Eu estava escrevendo um texto exatamente sobre isso. Meu filho estava lendo aquele livro, Um Jovem Fazendeiro. Não sei se você conhece, é da Laura Ingalls. Não, essa. Na verdade, uma coleção. É dessa autora aqui, ó, que tem uma casa na floresta, e ela escreveu, acho que são 8 ou 9 títulos, contando a história deles na fazenda, né? E desses livros, inclusive desses livros que ela escreveu, que surgiu aquela série Os Pioneiros. É uma série muito antiga, não sei se você vai saber. Mas, enfim, é excelente a série, os livros são maravilhosos. Oi? Já gostei da indicação. Nossa, os livros são maravilhosos, é um clássico nos Estados Unidos. Mas enfim, daí meu filho estava lendo esse livro. Em um determinado nós moramos em uma chácara, né? E meu filho, o de 7 anos, o Pedro, ele gosta muito das atividades da chácara, né? De manejar os animais, de dar comida para eles, enfim, até da parte de estrutura mesmo, né? De organização da chácara. E em um determinado momento que ele estava no dia do 4 de julho, da independência dos Estados Unidos, eles estavam cantando o hino. E em determinado momento, meu filho foi falar: Poxa, mamãe, eu não sei o hino, o meu hino, né, o hino nacional do Brasil de cor. De uma certa forma, ele foi se identificando com esse personagem ao caminhar da história. Em vários momentos, ele falava: Nossa, mamãe, ele faz igual a mim. Nossa, mamãe, isso, aquilo outro. E em vários momentos que é demonstrado a virtude, o Pedro olhava para mim como se estivesse falando assim: Nossa, eu preciso melhorar nisso. Nossa, ele faz isso e eu não faço. Veja, ele tem 7 anos. 7 anos. E como ele se identificou tanto com esse personagem, ele chegou ao ponto de me falar: Poxa, mamãe, eu quero também aprender o hino nacional, porque o Almanzo sabe cantar o hino nacional dos Estados Unidos. Ele queria aprender o hino nacional a partir disso. A partir do livro. Como é isso engraçado, né? Como é interessante, né? Como a gente pode Maravilha. mudar por conta de uma literatura, né? Eu gosto muito das biografias da vida dos santos, e é interessante o quanto os santos também foram alcançados pela vida de outros santos, lendo. É impressionante isso. O quanto a literatura ela abre para nós um universo de possibilidades.
Existem tantos tipos humanos ali dentro que a nossa vida, sem o contato com os livros, não seria capaz de alcançar esses tipos humanos. A nossa vida é muito limitada, o nosso alcance é muito limitado. Então a literatura ela vem introjetar isso em nós, né? Eu estava outro dia, fora a capacidade linguística que nos dá, né, de, de nos expressar, eu estava conversando com uma aluna, eu dou aula da disciplina de literatura, né, numa escola, eu estava conversando com uma aluna e ela falava para mim o seguinte, ela falava assim, ah, professor, eu, eu até, ela pegava um livro, pegou um livro assim, do Machado de Assis, que ela estava, né, na mão, ela falava assim, olha, eu até tento, professor, mas não me atrai, não me atrai muito. E deixou o livro assim, né, de lado. E pegou o celular, puxou o celular assim. Eu falei, olha, não é que o livro não te atrai. Eu apontei para o celular e falei, olha, é isso que te distrai. Nós estamos sendo condicionados a ter pouca atenção. A nossa capacidade, nosso tempo de atenção, por conta da tecnologia, está diminuindo, né, Suzana? Percebe isso? A Sim. nossa leitura tem sido a leitura ali do feed, Uhum. no máximo. Então, nós não estamos mais tendo a capacidade de concentração. E a gente não pode permitir que isso aconteça com os nossos filhos. Minha esposa está acompanhando a live aqui, ela estava comentando aqui sobre o nosso filho Theo, que ele ficou doido. Eu comprei esse livro aqui, né, do Pinóquio para ele, e quando eu mostrei, eu falei, eu fui buscar na escola, falei, filho, comprei um presente para você. Ele, ah, presente, o que é, pai? Eu falei, a história do Pinóquio. Daí ele veio assim correndo, moço. Então ele ficou falando disso o dia inteiro, que ele ganhou o livro do Pinóquio. E para mim, isso é algo muito bom. Sim. Então nós precisamos cultivar. Eu sei que está só no início, né? Tem ainda uma trajetória muito longa pela frente, mas a gente precisa começar. Você que nos acompanha, comece, né, Suzana? Suzana tem 7 filhos. Um dia você começou. Como que foi, Suzana? Quando a gente começou a ler para os meninos, a gente lia aquelas bíblias infantis. Eu nem sei se eu tenho ela aqui. Tem, já até sem capa. Aqui, essas historinhas que tem as ilustrações. Os primeiros livrinhos que a gente leu para os meninos foram esses livrinhos bíblicos. Esses livrinhos, na verdade, que eram as histórias bíblicas ilustradas. A Uhum. gente tem umas 3 aqui. Tem uma que, inclusive, você abre, ela abre em pop-up, assim, ela abre como se fosse em 3D, e aí você vai contando a história. E aquilo chama muito a atenção das crianças, né? Aqui, E aí, Suzana, minha comadre está falando, é mesmo que eu leio para minha Manu. Alguém está lendo a minha Bíblia. Que legal. então, a gente começou com esses livros, com a Bíblia infantil. E quando a gente conversou com as crianças, o meu filho acho que devia ter uns 4 anos, 5 anos, antes mesmo de tirá-los da escola, né? A gente fazia a leitura à noite antes deles dormirem e eles gostavam muito, ficavam ali ao redor da gente para ouvir as histórias. E aí eles mesmos pediam, mamãe, vamos terminar esse livro, a gente vai ler a Bíblia inteira, porque para eles era algo grandioso, concluir um livro grosso, né, para a idade deles. E nós concluímos. Depois desse livro, de acordo com a idade das crianças, de acordo com o nível intelectivo delas, né, quando elas começam já a querer fazer a leitura individualmente, a gente vai avançando para outras coleções. Mas aqui do ladinho, eu não sei, vai ter um momento que você vai pedir para a gente fazer, para eu indicar alguns livros, né? Isso. Então, depois eu falo sobre esses livros. Mas a gente começou assim. E hoje a pequenininha, de 2 anos, ela já vem com um livrinho, qualquer que ela pega, né? Ela pega qualquer um, desde o mais grosso até o mais fino. Vem para qualquer um das crianças, ou para mim, ou para meu marido, e fala: mamãe, lê, mamãe, lê. Aqui as crianças elas não assistem
não tem frequência, né, com televisão, nem não tem tablet aqui em casa, não tem uma constância na televisão, a gente assiste final de semana só um filme em família, ou algum documentário, uma apresentação musical, alguma coisa nesse sentido. Então, ele tem muito tempo para navegar, desculpa, para andar aqui pela biblioteca e pegar os livros que interessam, né? A gente deixa na parte de baixo os livros que estão na idade deles e eles pegam e às vezes as pequenininhas ficam olhando só a própria ilustração, que já faz muito, porque se um livro tem uma ilustração muito bonita, aquilo já passa alguma coisa muito boa para a criança. Ela consegue já ver a beleza naquilo ali, para depois ir associando. Suzana, a idade dos filhos. A mais novinha tem 2, não, a mais nova de todas, que é a Tereza, tem 4 meses. 4 Depois, meses. 4 É. meses. Aí tem a Cecília, de 2, a Clarice, de 3, a Luísa, de 5, o Uhum. Pedro, de 7, a Isabela, de 8 e o João Paulo, de 10. Que legal, que bênção. A, a minha comadre passou aqui perguntando se eles pedem para ler, né? Eles pedem para vocês. E, e, e os mais velhos acabam ajudando? Como que faz no dia a dia? Sim, ajuda muito. Ajuda muito. Eu já cansei de pegar aqui as crianças. É muito engraçado, porque as pequenininhas, elas pedem para a gente ler e em determinados momentos a gente não consegue ler Uhum. naquele momento, né? Porque estamos atarefados fazendo alguma coisa ou outra. E aí, imediatamente, ela vai para o mais velho ou para a segunda mais velha e pede para eles lerem. Aí eles vão lá e fazem, imitam as vozes, assim como a gente também fazia. É muito interessante. É maravilhoso, né? Ver que eles estão reproduzindo uma atitude nossa que, graças a Deus, é uma atitude virtuosa, né? Que a prática da leitura é algo maravilhoso, é virtuoso. A Rayane passou aqui também, minha cunhada está grávida, que belezinha. O Hudson, né? Meu cunhado também, super felizes. Ela disse aqui, assim, daqui a pouco já estarei lendo meu bebê na barriguinha. É, é, é essa a ideia, gente, dessas lives, essa série de lives que eu idealizei aqui, que eu pensei, e pensei em cada convidada de maneira assim, muito, muito particular, para que nós tenhamos esse modelo mimético, para que a gente possa olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu quero também, é possível, é possível. Olhar, por exemplo, para Suzana, que tem 7 crianças em casa. O enteado tem quantos anos? 20. 20 anos, já é um adulto, mas 7 crianças em casa e dá conta. Poxa, Mas eu nem com sempre uma foi também assim, posso. né? Mas nem sempre foi assim. Os Aham. meus filhos, no Você início, tem eles, dificuldades, tem isso, né? no início eles tinham acesso à televisão. A gente acordava, já ligava a televisão, só desligava quando ia dormir. Uhum. Então, os mais velhos sofreram muito nesse sentido, e a gente também, em consequência, né? Como consequência. Porque quando era para eles ficarem parados, concentrados e repararem aquilo, ou esperarem o tempo das coisas acontecerem, eles não tinham paciência. Eles ficavam hiperestimulados. Então, durante algum tempo nessa transição, quando a gente passou a não deixar mais a TV ligada, né? Foi difícil, foi meio complexo. A gente aproveitou algumas oportunidades que a gente estava mudando de casa e não levou a TV a cabo. Uhum. Depois a gente não colocou uma TV aberta e ficou por isso mesmo. A gente... Gradativo, Suzana. Sim, mas foi um gradativo assim, Elton. Um dia, como tudo começou, foi assim. Um dia nós chegamos em casa do trabalho, eu e meu marido. Nesse dia nós trabalhamos no mesmo horário. E Uhum. quando chegamos em casa, nós tínhamos 3 filhos só nessa época. Quando chegamos em casa, os nossos filhos não vieram nos abraçar, eles vieram pedir o celular. Naquela hora, é como se fosse Deus mesmo que tivesse tocado e falado assim: olha, reparem aí, tem alguma coisa que não está muito bem. E eu olhei para o meu marido, meu marido olhou para mim e a gente já se entendeu naquele momento, né? Não era para ser assim. Tava um absurdo, aquilo foi um absurdo, né? Como é possível que uma criança venha falar
com os seus pais que estão chegando e ao invés de lhe dar um beijo, um abraço, vai pegar o seu celular, né? Existe uma inversão de valores nesse sentido. E aí, nesse dia, a gente cortou definitivamente a televisão do dia. A gente passou a deixá-los assistindo 2 horas de TV por dia. Na semana seguinte, a gente falou até 2 horas está demais, porque ou a gente corta isso de uma vez, ou né, isso vai ficar atormentando a nossa vida e as nossas crianças. A gente deixava eles assistirem só no final de semana. Logo depois, a gente mudou de casa e aí não levamos nem a TV a cabo e também não colocamos uma antena comum. Então, nós ficamos sem televisão totalmente. Na época, ainda tínhamos Netflix, então, sei lá, de 2 em 2 dias a gente ainda colocava um filminho, alguma coisa nesse sentido. E até o Netflix a gente cortou porque viu que não tinha lá grandes coisas naquele aplicativo. Então, hoje eles assistem filmes conosco, mas a gente valida antes, né? A gente faz um filtro, a gente assiste um documentário. Hoje eles gostam muito de assistir, por exemplo, Andrea Bocelli. Engraçado, é até estranho falar isso, mas eles gostam muito de assistir o Andrea Bocelli, eles gostam de assistir um balé, eles gostam até ópera. Eles gostam. Comecei a seguir o Álvaro Siviero, não sei se você conhece, Elton. Isso, sim. Maestro Álvaro. Exato. E um dia ele fez uma sequência de stories falando sobre uma ópera. E aí eu comentando com as crianças, né, falando sobre ópera e tal, eles falaram: "Ah, mamãe, vamos assistir". E eles adoraram. Adoraram. Eu fico pensando se eles tivessem ainda naquela loucura de assistir televisão o dia inteiro, se eles teriam a Uhum. paciência de assistir uma ópera. Provavelmente não. É aquela atitude que meu aluno teve de olhar e falar assim, olha, é chato, isso não me atrai. É porque Exato. nós somos o tempo todo muito estimulados, né? Hiper estimulados. Sim. Nós temos aí 5 sentidos que são o tempo todo aguçados, né? Nossa, principalmente por conta da tecnologia. E o livro, ele é pouco atrativo, né, Suzana? Você olha assim, tem uma capa, uma contracapa, alguns têm ilustração, alguns são um pouquinho mais coloridos, mas do mais não, não tem, não dá para comparar em termos de atração celular e um livro. É aí que entra o pai e a mãe. É aí que é nossa missão de olhar para os nossos filhos, pensar no imaginário deles. Quantos adultos hoje com o imaginário tão estragado porque tiveram acesso, foram expostos a tantas coisas ruins, né? Tanto conteúdo estragado, né? Nos níveis mais baixos, as paixões mais baixas possíveis, e se tornaram adultos repletos de vícios a partir dessa exposição a esses conteúdos. E em contrapartida, nós temos exemplos, né, de pessoas que tiveram menos acesso a tudo isso, mas tiveram contato com o imaginário. Eu me recordo, por exemplo, Suzana, eu sou do interior aqui do estado de São Paulo, sou da terra do Tunico e Tinoco, aquela dupla sertaneja, já ouviu falar? Sim, De São Manuel. Então eu sou da época que as pessoas contavam histórias, que ali as avós sentavam ali antes de dormir, não tinha esse negócio de ficar o tempo todo na televisão. Eu até tive, né, essa educação ali na televisão, tudo, nas novelas globais, né, que graças a Deus isso até os meus pais já não suportam, mas nós tivemos também bons contadores de causos, né, de histórias, os nossos avós, e com o tempo isso foi se perdendo. E nós, precisamos, a nossa geração precisa se levantar e se atentar a isso, nós precisamos voltar a educar o imaginário dos nossos filhos. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, como que é o dia a dia, como dar atenção a essa pequena tropa, né, de 7 filhos, como que vocês fazem, porque eu tenho certeza que muita gente acaba ficando hoje escandalizada, né? Nossa, como assim 7 filhos? Como que você dá conta? Conta um pouquinho para nós sobre isso, o dia a dia, você, seu esposo, os horários, a rotina, como que é?
Nesse momento eu estou em licença maternidade, então eu não estou trabalhando. Sim. Mas normalmente, quando eu estou trabalhando, eu trabalho Uhum. no período da manhã, e nesse período o meu marido fica com as crianças. E o meu marido trabalha no período da tarde. Então, eu chego em casa, assumo as crianças e ele vai trabalhar. Normalmente é assim. Mas aí, por conta da pandemia, enfim, a gente está em esquema home office, né? Uhum. Então, estamos todos dentro de casa, mas continuamos ainda dividindo esse tempo com as crianças. Então, meu marido sempre foi muito presente. Foi uma opção, inclusive, essa a minha de trabalhar 6 horas para que eu pudesse ficar com as crianças, porque quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, eu trabalhava em torno de 12 horas, 12, às vezes até 14 horas por dia. Então, quando ele nasceu, foi uma opção que eu fiz em trabalhar menos horas, né? E também meu marido não assume outras funções, enfim, no trabalho dele, pelo mesmo motivo, para que a gente consiga ter esse tempo com as crianças. E a gente se divide assim. Então, as crianças elas têm a atividade que elas fazem em casa, cada uma tem a sua atribuição. Também as atividades fora de casa, aqui relacionadas ao manejo com os animais, né? Cada um tem a sua atribuição. E eles fazem isso normalmente de manhã. A gente tem o momento da nossa oração também juntos, que fazemos toda a família, e a gente está até mudando esse horário, porque antes a gente rezava o terço à noite. A gente está passando a rezar pela manhã, caminhando pela chácara, seguindo um exemplo que a gente seguindo o exemplo que a gente viu no Reino Cristo lá em Curitiba. Uhum. E foi muito bom, a gente está tentando trazer esse hábito para cá. E aí, na parte da tarde, eu começo as aulas com as crianças. Acabou as aulas, o horário de manhã eles fazem música e fazem a leitura individual de cada um, né? Os mais velhos, os 3 mais velhos que já leem. Então, é o momento deles fazerem o treino do piano e a leitura individual. À tarde eu estudo com eles e à noite a gente faz a oração da noite e a leitura em família, que a gente no momento está lendo aquele livro dos Apóstolos da Condessa de Segú, do Clubinho Literário. Não sei se Sim, sim. você conhece o Clubinho, Elton. Isso, Conhece, mas né? Imagina. pretendo ensiná-lo um dia, mas é maravilhoso. Acompanho cada lançamento. Eu queria comentar sobre. Você não me perguntou, mas eu queria ter a oportunidade de falar só sobre esse aspecto que você falou do imaginário, Elton. Uhum. Assim, a televisão, o tablet, o iPad, os desenhos, enfim, tudo isso é um tipo de estímulo que a criança recebe, que é denominado um estímulo passivo. Então, já vem tudo pronto, você só. É como se fosse o suco, a diferença do suco e da fruta. A fruta você tem que mastigar, né, triturar para você ingerir. O suco ele já vem prontinho, ele passa direto. Você bebe e ele passa direto. Então você não tem o trabalho de mastigar. A mesma coisa acontece com as telas, o acesso às telas, o conteúdo que você consome por meio das telas. Você não faz nada para as crianças, né? Você não tem que fazer nada. O desenho vem, você olha, você não tem que pensar, você não tem que imaginar, tá tudo prontinho, entende? A história tá toda pronta, você não tem nem que imaginar o que aconteceria depois, porque é tão rápido que não dá tempo de você pensar. Então, o conteúdo vindo desse tipo de desenho é assim, passivo. Quando você pega um livro e você tem que ler aquele livro, e é importante que o livro sempre esteja pelo menos um pouquinho acima do que você dá conta, para que você tenha esse esforço de usar o intelecto. Quando você vê que você precisa ler aquilo, você precisa pensar um pouquinho para entender aquilo que você leu, ou para imaginar o que vai acontecer, quando você tem tempo para isso não é atrativo para quem está acostumado a facilidades. Então, por isso que quem tiver interesse de ir para a literatura e deixar as telas, né, não que isso tenha, né, uma consequência da outra, mas enfim, se você hoje está acostumado a deixar o seu filho em frente à TV e você quer que ele seja um bom leitor, você vai passar por esse momento de transição em que ele não vai querer de jeito nenhum ler.
e vai ser o seu esforço, a sua constância, a sua perseverança junto com ele que vai fazer com que ele se descubra na literatura. Porque de cara ele vai querer a facilidade da tela. Isso é muito simples, é muito lógico, digamos assim. Mas com o tempo, conforme ele for adentrando na história, conforme ele for se identificando com o personagem, conforme ele for lendo um outro livro e ele se lembrar daquele outro livro que ele leu há 2 meses atrás, e ele pegar aquele livro e falar: Mamãe, olha aqui, é a mesma coisa que aconteceu com esse personagem nesse livro aqui. Ele vai se sentindo mais em casa, ele vai sentindo mais intimidade, ele vai se acostumando mais àquela delícia que é a leitura, entende? Então, assim, se alguém estiver aqui assistindo e quiser fazer essa transição, vá consciente de que vai haver uma resistência no início, mas você tem que perseverar, porque a leitura é um consumo de conhecimento ativo. Ele vai ter que, na cabeça, exercitar o intelecto para ele poder entender aquilo que ele está lendo. E uma outra coisa que eu me lembrei também é assim, às vezes as pessoas acham, Milton, que a literatura clássica, a leitura dos livros clássicos, é algo da elite, né? Ou a leitura de poemas, enfim, é muito difícil, nós não conseguimos, nós não temos condições, né? Ou é muito complicado, me dá aqui algo mais fácil. Mas se a gente for parar para pensar na evolução do mundo, essas histórias elas eram cantadas da forma como você falou, de um avô que passava para o filho, que passava para o neto e assim por diante. Era assim que acontecia antigamente. Tanto que a Ilíada e a Odisseia foi um compilado que foi feito desse conteúdo que era passado nas noites dos gregos, né? Quando eles se reuniam e eles contavam aquelas histórias uns para os outros. Então é isso, por isso que se fala. Não, e Pode é só falar. que os gregos, eles sabiam decor. A Ilíada, a Odisseia. Os romanos sabiam a Eneida, né? E hoje nós aprendemos que decorar é ruim, né? A palavra decor significa de coração. Você guardar no coração, introjetar aquele conhecimento. Aquilo ninguém tira de você. Aquilo é uma experiência humana que vai fazer com que você seja uma pessoa mais interessante, mais rica. Suzana, desculpa interromper, né? Já vou passar para você, mas me Não, preocupa muito essa tendência que eu percebo que as pessoas têm de, nossa, é elegante ter uma estante repleta de livros, né, clássicos, dá status, né? Eu, eu ter lá o Cervantes, eu ter lá o Dante Alighieri, o Dostoiévski, Machado de Assis, Euclides da Cunha. Faça a experiência. Não é fácil. Depois a gente vai dar algumas dicas aqui também, mas continua, por favor. Depois eu quero que você fale também, aproveitando, sobre como foi a sua inserção nessa vida de estudos. Você já mencionou um pouquinho que é recente, né? Mas teve também um esforço, teve uma dificuldade na aprendizagem. Conta um pouco para nós, por favor. sim. Eu acho que para mim eu acho que o momento que eu mudei completamente nessa questão da vida de estudos foi quando eu li o livro Educar da Vontade, ou Educação da Vontade, alguma coisa, eu não me lembro agora o título. Educação da vontade. É Júlio Educação da Vontade, Júlio Saiu. Stagel. Isso. Exatamente. Quando ele Maravilhoso. fala, quando ele fala logo no início, Elton, que você tem que fazer aquilo, ainda que aquilo pareça ser forçado, ainda que aquilo não seja natural para você, que você tem que começar a fazer, né? Que isso é exercitar a sua vontade, para mim isso fez toda a diferença. Quando ele fala no início, inclusive, que aquelas pessoas que fazem muitas coisas e elas ficam no raso, elas não adentram na profundidade de determinado tema e tal, que essas pessoas elas são um preguiçoso no final das contas, né? Para mim é como se tivesse encaixado para minha vida, é isso que ele tinha falado, porque eu sempre fui muito ativa, sempre fui muitas coisas, mas era exatamente assim.
sempre no raso. Eu nunca adentrava em nada, eu nunca pegava um tema e esmiuçava a ponto de entender ele por completo. Eu nunca fiz isso. E quando eu li esse livro, eu falei, gente, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. E foi por conta dele que eu melhorei muito a minha vida de estudos. E aí agora eu tenho um caderninho onde eu coloco as minhas metas, o que eu preciso fazer, quais os livros que eu preciso ler para dominar aquele assunto, ou cursos que eu preciso fazer, enfim, o caminho que eu preciso percorrer, né? A gente estava falando sobre clássicos. Quando que na vida eu iria imaginar que eu estaria um dia lendo a Ilíada? Hoje eu estou lendo a Ilíada, não no original, né? Mas assim, mas Ainda de ler, querido. um dia, quem sabe, né? Mas enfim, já é um grande passo, porque eu imaginava que eu jamais entenderia. Você mencionou uma coisa que é maravilhosa. Um grande intelectual norte-americano chamado Mortimer Adler. Ele tem um livro, um clássico da vida de estudos chamado Como Ler Livros. Ele vai falar da leitura sintópica, que é isso que você falou. Você está lendo ali Ilíada, daqui a pouco você já relaciona ela com uma outra obra, daí você relaciona ali com os Lusíadas de Camões. Isso é a literatura, é aos poucos. Essa sese intelectual. Eu costumo dizer para os meus alunos que ninguém sobe uma montanha correndo. Sim. Tem um livro chamado A Montanha de Thomas Mann. Ninguém sobe uma montanha correndo, a gente sobe devagar. A gente faz se prepara para uma maratona. Ninguém sai correndo uma maratona. Você não vai correr 100 metros e vai ali ter um infarto, uma parada cardíaca. É preciso que haja um esforço inicial, a humildade, a virtude da humildade de reconhecer a nossa ignorância diante de tantas coisas. Né? O próprio Sócrates vai dizer, olha, eu só sei que eu não sei nada, nada sei. E a partir disso, o que eu posso ler? Eu posso trabalhar a minha vontade, como foi a Suzana, leu lá a Educação da Vontade, e a partir disso despertou essa vocação intelectual, aquela grande obra do Serge Langes, o padre Serge Langes, que ele vai dizer que nós somos chamados a uma vocação intelectual que nós precisamos corresponder a essa busca pela verdade, pela bondade, pela beleza. E é maravilhoso isso, né, Suzana? Quando a gente começa em pouco tempo, a Suzana falou de 2017, meus amigos, pouquíssimo tempo, e já dá para ver resultados, não é? Sim, nossa, não, é incomparável, Elton. É incomparável a minha vida hoje com a minha vida em 2017. Você está comentando sobre essa questão de referências. É a mesma coisa quando você vai ler algum livro do Chesterton. Eu peguei o livro mais simples dele, que foi o que me indicaram para começar, que é um dos mais simples, né? Que é aquele O que há de errado com o mundo. E quando você começa a ler o livro, logo no início, você já dá uma brecada, assim, porque você olha e percebe que em uma página ele faz referências a não sei quantas histórias, a não sei quantos personagens. E não que aquilo seja, como que eu posso falar? Esses personagens que ele cita ali, não é que são personagens do dia a dia dele. São personagens que nós deveríamos conhecer. São personagens que fazem parte, que foram importantes para o mundo e que a gente não conhece, porque a gente não teve uma boa formação. Então, a dificuldade do Chesterton, claro que ele escreve, nossa, maravilhosamente bem, mas não é a dificuldade em ler Chesterton, pelo menos esse livro que eu estou lendo, não está no fato da complexidade do texto, mas sim pela quantidade de referências desconhecidas que existem naquele texto. E é isso que a gente tem que buscar. Quando você lê uma obra, como você falou, Elton, e aí você lê uma outra obra, e aí você começa a fazer relação entre aquelas obras. E você tem, inclusive, a vontade de ler novamente uma obra que você já leu. Porque aí, naquele momento que você está lendo pela segunda vez, você já identifica outros aspectos que você não tinha reparado da primeira vez. Quando você começa a fazer essas conexões, você está trabalhando de forma
de uma forma muito boa o seu intelecto, para que isso traga, te ajude a trazer soluções para a sua própria realidade. Isso está diretamente relacionado com o imaginário. Porque o que é o imaginário no final das contas? Para que ele serve? Qual a importância dele? Se você tem um imaginário expandido, você consegue ter uma quantidade muito maior de opções para tomar decisões na sua vida real. Porque se você tem um imaginário atrofiado, é como se você, diante de uma situação real, você não tivesse opções. Você só tivesse que seguir naquele caminho e acabou. Com o imaginário expandido, você começa a perceber que não é isso, que você tem possibilidades, que existem formas diferentes de lidar com aquilo, né? O próprio o livro A Ilíada, eles utilizavam o texto da Ilíada como para definir estratégia de guerra. Olha isso, entende? Assim, é uma preciosidade, sabe? Assim, a gente que não dá valor, infelizmente, nós não fomos acostumados, não fomos ensinados a dar valor. Mas agora é a hora da gente fazer diferente com os nossos filhos. Eu quero retomar um conselho que você deu precioso. Leia com um caderninho ao lado e um lápis. De preferência, eu gosto muito de usar o lápis, mas se você quiser usar uma caneta, e anote essas referências. Olha, eu nunca ouvi falar dessa referência. Esse livro eu não vi ainda. Marca ali. E vai fazer uma pesquisa ali breve para que você entenda aquele contexto. A Sim, leitura seguida de anotações. Depois você para a sua leitura, coloca o dedo ali no capítulo que você parou. Não encerre uma leitura antes de terminar o capítulo, pelo menos um capítulo. O máximo que um capítulo vai ter, por mais complexo que ele que seja a obra, vai ter ali 5, 6 páginas. Mas termina, cada capítulo tem uma temática. Então, se você não terminar o capítulo, você vai se perder na temática. Termina um capítulo, coloca o dedo ali, para um pouquinho para pensar, tenta refazer mentalmente aqueles passos da narrativa, do enredo, tenta contar para alguém depois. Esse exercício é maravilhoso. Eu e minha excelente. esposa, graças a Deus, ambos têm esse gosto pela leitura, então a gente, os nossos cafés da tarde aqui são muito literários. A gente começa a contar um para o outro aquilo que está lendo. E isso acaba aproximando as pessoas, né? O Sertilanges fala isso. O intelectual ele precisa buscar os seus pares. Busque alguém que gosta de ler para você conversar sobre livros com alguém. Eu trouxe aqui a Suzana. Nós não nos conhecemos pessoalmente. O primeiro contato é hoje, mas já parece que eu conheço ela faz tempo. Por quê? É verdade. Nós temos uma coisa muito grande em comum aqui, que é o amor pelos livros. Sim, E isso une pessoas. E nós precisamos nos unir para redescobrir, voltar a, a nossa sociedade que ficou assim tão, que foi tão, infelizmente, ferida com, com tantas situações, né, ideológicas, enfim, de toda essa engenharia social que nós bem sabemos que existe na nossa educação, mas a autoeducação está aí para isso. Nós precisamos recorrer aos livros, às obras clássicas. Tem uma perguntinha aqui, Suzana, que eu queria trazer para nós. Os clássicos que foram publicados em quadrinhos é benéfico para as crianças? O que você acha, na sua opinião? então, é polêmico isso, né? Eu, Uhum, a- eu, eu particularmente não gosto muito de quadrinhos, porque eu acho que que o quadrinho, para que aquele conteúdo caiba dentro de balõezinhos, há necessidade de você reduzir bastante a história do livro e para colocar ali dentro. E como é normalmente feito em discurso, né, uma pessoa falando com a outra, pouca narrativa antes ali, a linguagem acaba sendo um pouco mais simples também, assim, não tem aquela riqueza como o livro teria. Então, eu não gosto muito, a não ser um livro que eu gosto bastante, uma coleção, que é o Príncipe Valente, que é uhum. uma coleção de livros que é em quadrinhos, mas a linguagem é de uma riqueza que
às vezes você não encontra essa linguagem num livro em prosa, uma prosa normal, uma prosa comum. Então, assim, se eu pudesse dar uma indicação, o professor de literatura que tem que falar, né? Mas eu prefiro os livros sem ser em quadrinhos, em prosa. Eu concordo. Vou só assinar embaixo aqui. Vamos aproveitar que nós mencionamos isso. Vamos começar as nossas indicações de livros? Vamos lá, eu sei que tem umas mães aqui que estão ansiosas. Estão ansiosas. Vamos lá. O que que você indicaria para, por exemplo, uma criança que está começando a entender, a prestar atenção, mas ainda não foi alfabetizada, pequeno aí. Fora o bebê de 4 meses, qual que é o menorzinho? Tem A de quanto tempo? 2 anos. A de 2 anos. anos. Qual que é o contato que ela tem tido com 2 anos? Então, todos os dias eu tento ler para as 3 menores e Aham. fazer esse tempo com as 3 menores um tempo agradável, para que elas se lembrem disso com carinho, com afeto, né? Então, para de 2 anos, ela gosta muito desses livros cartonados aqui, que é o que eu deixo, inclusive, na mão dela, assim. Inclusive, eles nem estão nesse estilo, ó. Cartonados são esses livrinhos, assim, ó, que são mais durinhos, que as páginas são mais durinhas. Esse daqui, por exemplo, tem janelinha. Daí, conforme você vai contando a história, ele vai É. abrindo. Isso aqui tudo enche os olhos da criança, ela fica interessada. Tem o lúdico, né, que atrai. Lúdico, exato. Mas Ótimo. tem esse aqui que Uhum. é sensacional, que é sucesso aqui em casa. Porque ele é um livro, além de ser cartunado, e Uhum. também de suas aberturas. Peraí, deixa eu trazer para cá. Aqui, ó. Ele é um livro que as pessoas falam que é acumulativo, né? Que ele vai contando um e aí vai aumentando e aumentando a história. Esse aqui, a galerinha é fã dele. Qual que é o nome? Uma lagarta muito comilona. Ótimo. Tomem nota. Amigo, depois desse, eu gosto demais da conta desse casal aqui, ó. Don e Audrey Wood. Todos os livros deles são interessantíssimos, as crianças são apaixonadas. Esse livro é muito bom. E todos os Ah, desse casal são maravilhosos. eu ouvi falar, o grande urso esfomeado. Isso, então, ó, é um livro. Deixa eu ver, deixa eu tentar aqui. Que tem boas ilustrações, que tem um texto curto, mas um texto simples, que a criança não fica entediada, que ela, olha só, a ilustração da página inteira. Então, esse aqui é ótimo para crianças de 3 anos. Assim também como esses dois aqui, todos os livros deles também são maravilhosos. Se quiserem anotar aqui, porque eles têm, aqui atrás dá para ver, os tipos Eu não diferentes conheço muito de bem. livros que eles têm. Esse daqui é Ó, maravilhoso, apertado e sem espaço. Nossa, é muito bom esse livro. Muito, muito bom. É porque eu não achei ele aqui. Senão eu pegaria para dar uma aham, olhada. Tem o Grúfalo, o Filho do Grúfalo, Apertado e Sem Espaço. São livros muito bons para 3 anos. Esse daqui aham. também é uma gracinha, esse livro. Dá para ver? O corajoso pinguim. Olha Corajoso que Pinguim. Isso. fala da Então, virtude, né? esses livros maiores, com boas ilustrações, trechos curtos, mais um texto gostoso, simples de ler, e que tem uma história empolgante, é muito interessante. E aí, para 5 anos, que é a terceira 5 anos, né? Eu utilizo muito poemas, né? Isso, tem alguma coisa de poemas? Tem alguns aqui, Arca de Bom, Noé, que legal. que é Inícios do de Moraes. Vinícius de Esse Moraes. não Aí conhecia, mas. esse daqui tem poemas de todo tipo. Tem poemas menores, poemas maiores, mas tem também aquele que é o mais conhecido de todos, né? Ai, desculpa, Elton. Que é o da Cecília Meirelles. Ou isso ou aquilo. Minha É. esposa leu esse livro e ela
Ela Ele é foi muito bom. ensinada, eu nunca mais esqueci, ela leu na infância dela. Ele é Com muito isso, bom. Cecília Meirelles. Tem um É. curso, né, da Lorena. Da Lorena, uma masterclass, na verdade. Você fez, Quando não foi? eu descobri poemas através dessa masterclass da Lorena. Fica a dica, super Lorena aí. E Maravilha. esse livro, na Masterclass, a Lorena ela explica, ela dá um contexto de cada um dos poemas, né? E a Uhum. Cecília, ela trata os fonemas em cada um desses poemas. Então, para você ensinar uma criança sobre o dígrafo CH, tem vários poemas que trabalham o CH. Para ensinar o RR, para ensinar o R vibrante, para ensinar o C, enfim. Aqui tem para todo gosto, poema para todo gosto. Além de serem poemas muito bonitinhos e que são tranquilos para a criança memorizar. Detalhe, minha esposa é fonoaudióloga. Você imagina se ela não vai querer fazer o curso da Lorena agora, né? Não, Com ela essa tem que fazer, Elton. Ela tem que fazer. Aproveita que é um curso, que é uma aula que a Lorena deixa sempre à disposição para ver, para compra, né? Não tem um período assim. Ela tem que fazer. Se você tem que fazer essa aula, ela vai amar. já dá mais com essa Agora, dica sua, nossa. agora para 7 anos, né? Isso. Vou subindo, né? Vamos seguir. Essa coleção que é sensacional. A Casa da Árvore Mágica. Olha, que maravilha. Quem São que eu... 16. Ah, tá. Mary Kate Oswald. São 16 livros. É a história do João e da Maria. E é uma história que eles têm uma casa na árvore, eles chegam nessa casa da árvore e para cada um dos livros que eles estão lendo, eles se reportam e vão para o lugar onde se passa aquela história. Então, tem história que se passa no passado, história que se passa no futuro, história que se passa na Lua, e aí Nossa. ele vai seguindo. Aham. É muito legal essa história, essa coleção. E o interessante dele, esse aqui já é para uma criança que já sabe ler, ou para você ler com uma criança, mas uma criança maiorzinha, porque ele já é um livro em capítulos. Ele tem poucas imagens e ele é uma ótima opção para aquela transição, para quando a criança está entre os livros que tem pouco texto e muitas ilustrações, Uhum. para elas irem para um livro que tem poucas ilustrações e mais texto. E já em capítulos, sabe? Então, assim, já é uma outra dinâmica, antes de passar para os livros mais densos, né? Mas essa... Essa coisa é ótima. Ótimo. Isso. E aí, um outro livro que eu queria mostrar também é esse aqui. Sabe aquelas crianças que têm dificuldade? Ah, eu não gosto de ler muito texto, essas aventuras não é a minha, não me interessa. Aham. Principalmente para meninos. Esse tipo de livro, Conhecer por Dentro, ele é ótimo para instigar o interesse da criança. Por quê? Porque ele vai mostrar, ele é muito antigo, eu comprei num sebo, e ele Uhum. já foi tão utilizado que ele já está todo remendado. Mas, por exemplo, aqui tem um castelo, e aí mostra como é esse castelo por dentro. E tem várias curiosidades sobre a ponte levadiça, sobre o lugar onde os presos ficavam. Aqui, um observatório por dentro. Aqui, Maravilhoso. Usando aqui porque... um transatlântico. Aham. Aí abre o transatlântico e mostra todos os compartimentos. E aí tem várias informações de peso, de tamanho, de quanto tempo a viagem durava, quem que ia em tal lugar, enfim. Tem muita coisa aqui. Eles falam sobre trem, catedral, avião. Esse tipo de livro é muito interessante para aquelas crianças que não Sim. têm o gosto assim, ainda pela literatura, né? É muito legal porque a criança, quando tiver o contato com determinado conhecimento, né, sobre, por exemplo, na aula de história, né, quando for falar a respeito da era medieval, ela já vai ter uma ideia mais profunda do que é um castelo, né? Todo, Sim. Não, e aí você... pode chamar atenção, né? Ela viu aqui, estudou, ela viu o castelo e viu como ele é por dentro.
Daí ela pode ter interesse de ler um livro que fala daquela época dos castelos. Uma coisa Maravilha. chama outra, né? E aí, depois disso, eu indico toda a coleção do Clubinho Literário, da Camila e do Gustavo Abadi, qualquer livro. O Pinóquio, eu estava procurando o Pinóquio, eu não achei, que é o livro que meu filho está lendo agora, que é o mesmo que o seu, só que a história é. Só que esse daí eu acho que ele é com mais ilustrações, né, Elton? Na verdade, ele só a capa tá um pouquinho mais colorida, mas ele não tem, não. Ah, não, então pronto. É esse aqui Então, mesmo. pronto. É Não, uma e ele edição menos conhecida, mas é do Carlo Collodi também, na íntegra, toda a história, ele diferente. passa uma, ele passa uma, ele passa um ensinamento muito bom. A Sim, história do Pinóquio é sensacional. É sensacional para criança que está começando a estudar, inclusive, porque mostra exatamente o que acontece com aquelas pessoas que não estudam. eu queria só fazer uma indicaçãozinha, eu já até mostrei no começo da live antes de você entrar, Os Sinos do Manuel Bandeira. É o Um livro poema. preferido do Theo. E assim, é o primeiro contato com um grande poeta, Manuel Bandeira, nosso grande poeta. E é assim, é de uma riqueza, vai Esse falando eu não sobre conheço. a sonoridade dos sinos. Que É muito bom. legal. Já vou anotar. Suzana, eu queria agradecer imensamente. Poderia passar mais uma hora aqui com você, falando sobre livros, falando sobre educação dos filhos, sobre como tentar ensinar essas crianças a amarem os livros, porque é um desafio muito grande para nós, mas é um desafio muito recompensador e você, com seu testemunho, já veio demonstrar isso para nós. Muito obrigado, Eu que Suzana. agradeço. Espero que seja a primeira de muitos momentos que a gente vai ter ainda pela frente, porque foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Queria só, antes de encerrar contigo, pedir que você falasse um pouquinho desse desafio das mulheres, que é o Faça-se, né? Que Sim, você vai participar. Fala um pouquinho quem vai estar, por favor. esse é um desafio. Na verdade, o que aconteceu? Nós nos conhecemos pela internet, algumas mulheres, e né, fomos estreitando o relacionamento. Enfim, o ano passado, em novembro, a gente marcou um encontro em Santos, e aí nos conhecemos pessoalmente. Tinha gente ali que tem amizade pela internet há mais de 5 anos, assim, e foi a primeira vez que se encontrou presencialmente. E aí, quando a gente teve esse encontro, muita gente mandou mensagem falando assim: Poxa, eu queria também ter essa oportunidade, porque eu me sinto muito sozinha, porque as pessoas, os meus vizinhos, os meus amigos não partilham dos mesmos interesses que eu, enfim. E aí a gente resolveu abrir isso para que mais gente pudesse ter a mesma oportunidade que a gente teve. Então, o desafio vai acontecer agora, entre os dias 24 e 28, e para que a gente está convidando todas as mulheres, casadas ou não, mães ou não, para participarem conosco e também poderem ter a mesma oportunidade que a gente teve. Maravilhoso. Parabéns por todo esse apostolado Obrigada. feito. Um abraço para o André, para as crianças. Muito Abraço. obrigado. Foi uma Obrigada a alegria. você. Deus abençoe. Até uma próxima, né? Até mais. Amém. Até. É um prazer. Tchau, tchau.